Olá, acadêmicos! Na aula de hoje vamos estudar um importante assunto que é o Teorema de Pitágoras. Esse famoso teorema afirma que em todo triângulo retângulo o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Você lembra o que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é a classificação dada a um triângulo quando um de seus ângulos internos é reto, ou seja, tem como medida 90 graus. Todo triângulo retângulo possui uma hipotenusa, o lado oposto ao ângulo reto, e dois catetos. Na figura, os lados B e C indicam as medidas dos catetos, e o lado A é a medida da hipotenusa. De acordo com o Teorema de Pitágoras, nesse triângulo temos A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Vamos supor que tenhamos um triângulo retângulo onde os catetos medem 6 centímetros e 8 centímetros. Qual o procedimento para encontrarmos a medida da hipotenusa? Vamos representar essa situação através de um desenho, para facilitar o raciocínio. Aplicando o Teorema de Pitágoras, temos que o quadrado da hipotenusa, representado por A ao quadrado, é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, que corresponde a ao quadrado igual 36 mais 64, que resulta em A igual raiz quadrada de 100. Portanto, a medida da hipotenusa é 10 centímetros. Podemos também utilizar o Teorema de Pitágoras para descobrir a medida dos catetos de um triângulo retângulo. Perceba, pelo exemplo, que tal procedimento é análogo ao processo anterior. Se um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 20 centímetros e um dos catetos mede 16 centímetros, qual a medida do outro cateto? Novamente, vamos fazer um desenho para representar a situação. Como vimos, o Teorema de Pitágoras é: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. De acordo com o enunciado, a medida da hipotenusa é igual a 20 centímetros. Um dos catetos mede 16 centímetros. Aplicando a fórmula, encontramos 20 ao quadrado, que dá 400, 16 ao quadrado, que dá 256. Subtraindo 400 menos 256, encontramos 144. Tirando a raiz quadrada desse valor, encontramos como resposta 12 centímetros. Agora, vamos refletir sobre o exemplo do qual queremos descobrir a diagonal de um quadrado, explorando também os conceitos da geometria plana. Imagine um quadrado que tem área igual a 9 centímetros quadrados. Qual é a medida de sua diagonal? Se o quadrado tem 9 centímetros quadrados de área, cada um de seus lados mede 3 centímetros, pois a área de um quadrado é calculada multiplicando 2 de seus lados. Agora que já descobrimos a medida dos lados do quadrado, basta apenas aplicar o Teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado.
que resulta em a ao quadrado igual 9 mais 9. A ao quadrado igual a 18. A é igual a raiz quadrada de 18, que dá 4,24. Então, o valor dessa diagonal é 4,24 centímetros. Vamos observar agora exemplos práticos onde será possível perceber a utilização do Teorema de Pitágoras. Considere o problema 1. Um ciclista acrobático vai atravessar de um prédio a outro com uma bicicleta especial, percorrendo a distância sobre um cabo de aço, como demonstra o esquema a seguir. Sabendo que a distância entre os edifícios é 40 metros e suas alturas são 70 e 40 metros, determine a distância que será percorrida por esse ciclista. De acordo com o enunciado, um dos catetos é a distância entre os edifícios, ou seja, 40 metros. O outro cateto é tirado da diferença entre as alturas desses edifícios, 70 menos 40, que é igual a 30 metros. Aplicando o Teorema de Pitágoras, temos a ao quadrado igual 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado, que resulta em a ao quadrado igual 1.600 mais 900. A ao quadrado igual 2.500. A igual raiz quadrada de 2.500, que é igual a 50 metros. Sendo assim, o ciclista percorrerá 50 metros para fazer a travessia completa. Perceba no próximo problema que, além da aplicação do Teorema de Pitágoras, se faz necessário levar em conta a altura da escada do caminhão durante um incêndio. Os bombeiros utilizaram uma escada de 10 metros para atingir a janela do apartamento sinistrado. A escada estava colocada a 1 metro do chão, sobre um caminhão que se encontra afastado 6 metros do edifício. Qual é a altura do apartamento sinistrado em relação ao chão? Como sempre, vamos representar a situação através de um desenho. Aplicando o Teorema de Pitágoras, temos 10 ao quadrado igual 6 ao quadrado mais b ao quadrado. 100 igual 36 mais b ao quadrado. Passando 36 diminuindo, ficamos com b ao quadrado igual 100 menos 36. b igual raiz quadrada de 64, que é igual a 8 metros. Encontramos a medida de 8 metros, mas devemos levar em conta que a escada está localizada a 1 metro do chão. Assim, a altura do edifício é 8 mais 1, igual a 9 metros. Espero ter colaborado contigo para lembrar o Teorema de Pitágoras, o qual é muito usual em várias áreas da matemática. Mas lembre-se, ele deve ser aplicado apenas no triângulo retângulo, ou seja, ele depende de um ângulo de 90 graus. Bons estudos e até nosso próximo encontro.